230 milhões de reais é o que o Tottenham está disposto a pagar pelo Ryan. Na imprensa da Europa só se fala do cria e o Vasco, diante disso, corre contra o tempo para renovar com o jogador. Além disso, também, neste Boa Noite Gigante, eu vou trazer a você informações importantes sobre o próximo passo do Vasco da Gama, olhando a temporada de 2026. 3 jogadores hoje titulares absolutos do elenco estão emprestados e o Vasco tem que comprar. Os valores já estão na mesa. Eu vou trazer tudo isso para você nesse vídeo que chega para você bastante agitado, bastante movimentado na noite desta sua terça-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite para fechar o vídeo com chave de ouro, e fechar o dia, né, com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Volto a repetir, e a sua inscrição. Vambora então, amigo, se inscreva, cara, ajude o nosso trabalho, é tão fácil, é tão rápido, é tão simples, então vem aqui embaixo e já se inscreva. Show? Vamos que vamos então, amigo, sem muita enrolação, né, falar logo sobre o nosso Vascão. E eu quero começar aqui primeiramente falando exatamente sobre a temporada de 2026. O Vasco precisa já se programar para o ano que vem. A temporada vai começar cedo. No dia 21 de janeiro já teremos estreia do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo vai acontecer nos últimos 10 dias do mês de janeiro, a primeira rodada do Brasileirão. Ou seja, uma temporada que para o Vasco pode terminar no dia 21 de dezembro, numa final de Copa do Brasil, pode começar um mês depois, já com o Brasileirão. Então, por si só, a temporada de 2026 ela já tem que ser planejada com antecedência por parte dessa atual diretoria. Entretanto, amigo, não apenas a temporada de 2026, quando se trata de contratações, reforços, mas também com relação à temporada de 2026, olhando para esse atual elenco. Hoje, neste momento, dentro do elenco cruzmaltino, temos muitas pendências, como, por exemplo, questão da renovação de Puma Rodrigues. E aí, o que vai acontecer? Vai renovar ou não vai? O Puma tem contrato com o Vasco apenas até o final do ano. A questão do Ryan, renovação de contrato com o Cria, que é uma necessidade, principalmente diante hoje da concorrência do nome do Ryan pelo mercado do futebol europeu. Paulinho Paulo é mais um desses atletas que estão dentro do elenco, que tem um contrato se encerrando agora no final do ano. Entretanto, não apenas esses jogadores, como outros que chegaram agora na janela do meio do ano e têm um contrato curto com o Vasco, apenas até o meio do ano que vem. E eu falo de 3 jogadores em específico: Robert Renan, Andrés Gomes e Carlos Cuesta. 3 jogadores que o diretor executivo Admar Lopes trouxe ao Vasco da Gama por um empréstimo com opção de comprar. Com relação a Andrés Gomes, ganhou a titularidade. Os últimos 2 jogos, o ponta colombiano de 23 anos de idade apenas, é muito novo, assumiu a titularidade da ponta direita. O técnico Fernando Diniz colocou o Pablo Verratti no banco e bancou a presença do ponta colombiano no time titular. Tá jogando bola, tá sendo importante. Um jogador que é raro hoje no futebol brasileiro. Esse ponta forte, rápido, intenso, de boa marcação, de mano a mano, de duelo. Andrés Gomes é um grande jogador. O Vasco consegue a contratação dele junto ao Rennes, clube do futebol francês. Entretanto, pelo fato do Rennes ter pagado caro pelo Andrés Gomes no ano passado, o Vasco da Gama consegue um empréstimo, mas também com uma opção de compra não tão barata. O jornalista Vene Casagrande, nessas últimas horas, trouxe a informação que
que a opção de compra de Andrés Gomes está na casa dos 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco, para ter o Andrés Gomes, terá que pagar 31 milhões de reais até o meio do ano que vem. É claro, né? Pode ser um valor parcelado. E além disso, o Vasco no contrato conseguiu também colocar uma cláusula muito legal. Caso o Vasco compre o Andrés Gomes no meio de 2026, o Vasco terá até o meio de 2028 para comprar mais 20% dos direitos econômicos do Andrés Gomes por 2 milhões de euros. Hoje, na cotação atual, 12 milhões e meio de reais. Ou seja, o Andrés Gomes é um jogador que vai custar ao Vasco, caso queira comprá-lo até o meio do ano que vem, 31 milhões de reais, mas caso o Vasco queira, pelos próximos 2 anos, a partir da compra em definitivo, pode exercer mais 20% da compra dos direitos econômicos do jogador por 2 milhões de euros. Jogador interessantíssimo, raro de se ver, e o Vasco tem ele como hoje peça insubstituível na ponta direita do elenco. E além do Andrés Gomes, Robert Renan e Carlos Cuesta. Robert Renan pertencendo ao Zenit, Carlos Cuesta ao Galatasaray. Hoje, ao meu ver, uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. Não vou colocar como a melhor, mas é uma das melhores. O técnico Fernando Diniz, inclusive ontem, após a partida contra o Fluminense, rasgou elogios ao Andrés Gomes, ao Carlos Cuesta e ao Robert Renan, essa dupla defensiva. Isso, olhando os jogos, fica nítido. Só que olhando em números, fica ainda mais assustador. Nitidamente, com Carlos Cuesta e Robert Renan, o Vasco tem 4 jogos, tendo os dois atuando juntos como titular. Desses 4 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Um aproveitamento de 83,3%. 1,75 gols marcados por jogo, 0,25 gols sofridos por jogo, 3 jogos sem sofrer gols, apenas 3 grandes chances cedidas por partida e 74 finalizações, mais ou menos é o que o Vasco da Gama precisa para sofrer um gol. Uma dupla que causou impacto. Trazendo esse número em comparação com outras duplas de zaga que já passaram pelo Vasco na temporada de 2025, fica assustador, amigo. Se Robert Renan e Carlos Cuesta jogando juntos em 4 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, outra dupla no sistema defensivo do Vasco no Brasileirão foram 25 jogos, amigo. Uma média de 20% de empate, 48% de derrota e 32% de vitória. Surreal, né, essa média. E olhando para a probabilidade, simplesmente aproveitamento, né? 83% de aproveitamento tem Robert Renan e Carlos Cuesta, enquanto outra dupla, 38,7%. O Vasco achou a sua dupla de zaga e eu espero que seja uma dupla que se mantenha por muito tempo. Até porque Robert Renan tem 22 anos, muito novo, e Carlos Cuesta 26. São jogadores que, se comprados, vão ficar aí por muitos anos no nosso Vascão. Com relação a valores, o que o Zenit quer por Robert Renan no meio do ano que vem, 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. Já Carlos Cuesta, o que o Galatasaray quer é 5,75 milhões de reais por cerca de 36 milhões de reais por cerca de 100% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, 5,75 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. Uma dupla que, caso o Vasco compre no meio do ano que vem, vai ter um custo de 86 milhões de reais aos cofres do nosso Vascão. Os valores já estão aí na mesa. E o Vasco... Alô, Pedrinho, alô, Admar Lopes, alô, Leila Pereira, se for fazer empréstimo, o Vasco vai ter que dar um jeito de comprar essa dupla de zaga e o pontinha, o colombiano Andrés Gomes, porque a bola que esses caras estão jogando, amigo torcedor vascaíno, é algo completamente fora do padrão. E falando, inclusive, em fora do padrão, temos que falar dele, né? Temos que falar do Rayan. Uma noite mágica ontem no Maracanã, assim como já havia sido uma tarde mágica em São Januário no domingo retrasado, e vem sendo todos os jogos do Vasco assim. O Rayan brilhando, Rayan se destacando, Rayan tendo momentos mágicos com a camisa do nosso Vascão.
ontem no Maraca, representantes do Arsenal estiveram presentes para acompanhar o Cria e falando, inclusive, nele, eu não posso sair desse Boa Noite Gigante sem mostrar isso aqui para vocês. Simplesmente, uma das coisas que eu tenho mais orgulho hoje de sair na rua é com essa garrafa aqui. Tenho orgulho. Amigo vascaíno, eu saio feliz. Já tô gravando esse vídeo e vou sair, eu vou dar uma malhada, exercitar o corpo. E eu vou com ela. Vou deixar ela lá do lado do aparelho. Vestido de Vasco da Gama, vou deixar minha garrafinha lá do lado. Do lado. Pra flamenguista, pra tricolor hoje que tá se mordendo por conta da derrota e tá revoltado com o Rayan, olhar e ficar com mais raiva ainda. Vou pra praia, levo a garrafa. Vai tá solzão, eu moro no Rio. Amigo, sabe qual é o melhor? Além de ser linda, a água ainda vai se manter gelada. Então essa daqui eu ando pra tudo quanto é canto. Pra todos os lugares eu levo essa garrafa. E olha que linda, cara. Olha que linda. Olha que coisa mágica é de fato essa garrafa da Gold Case, cara. Espetacular, né, amigo? E é o seguinte, se você quer uma garrafa como essa, Rayan 77, igualzinho que tem na camisa, sou vascaíno, ou qualquer outra garrafa. Eu tenho essa daqui também do Mágico, do Coutinho, que ontem desfilou também no Maracanã, ó, cheia de detalhe, cara. Linda. E tem mais, tem capinha de celular, tem copo térmico que mantém a temperatura também gelada, tudo isso você vai encontrar lá na Gold Case, ó. Gold Case, cara. O link da Gold Case, ele tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Só você clicar, você vai ser direcionado à página deles, onde todos esses produtos estão por lá. E aí você vai selecionar os produtos, que são maravilhosos. E agora eu vou te trazer uma notícia ainda melhor. Qual é a notícia, cara? A Gold Case, ela tá dando um desconto especial para quem é inscrito do canal do Gigante Vasco. Ou seja, você vai lá, coloca no carrinho os produtos que você gostou do site e você coloca o cupom GIGANTE. Coloca o cupom GIGANTE e você vai ter desconto na compra dos seus produtos. Então aproveita, Vascão vencendo, grande momento, Rayan brilhando, Coutinho brilhando. Hoje dá orgulho de você comprar uma garrafa e botar o nome desses jogadores. Cara, hoje tá dando orgulho de você sair na rua com o nome de um jogador do Vasco da Gama estampado. Se você quiser colocar o seu nome, você também pode colocar. Então, corre para a Gold Case e garanta já o seu produto do Vascão. Show? Produtos licenciados, tá, amigo? Todos esses produtos aqui, eles são licenciados pelo Vasco da Gama. Inclusive, ó, eu queria até, mas eu tirei as etiquetas, eles vêm com licenciamento. Então, vai lá na Gold Case, link na descrição e no comentário fixado. Show? Vamos seguir então, amigo vascaíno, continuando falando aqui, né, sobre o nosso cria Rayan. Ontem, no Maracanã, representantes do Arsenal, do clube inglês, estiveram presentes acompanhando o garoto, e eu não tenho dúvidas que esses representantes saíram encantados com o Rayan, né? Uma grande atuação, um desfile do Rayan no gramado do Maracanã. Eu tenho certeza que em breve notícias surgirão de não apenas o interesse, como também de uma oferta do Arsenal pela compra dos direitos econômicos do Cria. Assim como hoje acontece na imprensa inglesa com relação ao Arsenal, amigo. Vários portais na Espanha, na Itália, na Inglaterra hoje falam do Rayan. Na Inglaterra, o que falou de uma forma mais contundente foi o portal chamado Football Fancast, um portal inglês que fala sobre o interesse do Tottenham no Rayan. O Tottenham levou representantes a São Januário numa partida contra a equipe do Cruzeiro, onde o Vasco vence pelo placar de 2-0 e o Rayan também tem uma noite mágica. E diante aí da saída dos representantes, né, do clube inglês a São Januário, parece que o interesse do Tottenham se tornou ainda mais intenso pelo cria do Vasco da Gama. E assim, a matéria do jornal Football Fancast traz o seguinte título: Tottenham, agente do Tottenham negocia a contratação de brasileiro de 35 milhões de libras, que é mortal na área. 35 milhões de libras, hoje 230 milhões de reais. A matéria ainda segue, amigo torcedor vascaíno, falando que o Tottenham já conversou com o próprio empresário do Rayan, um jogador hoje muito requisitado do Vasco da Gama, considerado uma das maiores e melhores promessas, tá, a surgir no futebol brasileiro dos últimos tempos. E o jornal ainda confirma
Chelsea, Liverpool e Arsenal estão na disputa pelo jogador de 19 anos, além de Barcelona, Real Madrid e PSG. Então, o jornal diz, pode haver uma competição acirrada pela sua contratação e um acordo pode ser relativamente caro para um jogador tão jovem. A matéria ainda continua. O adolescente, que pode ter potencial para se tornar um dos melhores pontas do mundo, tem uma cláusula de rescisão de 35 milhões de libras em seu contrato com o clube brasileiro, embora seja possível fechar um acordo por 26 milhões de libras a 29 milhões de libras com complementos. Amigo, hoje a situação é uma só. O Tottenham está mais do que nunca interessado no Ryan. O goleiro Ben Maitland, que foi o goleiro que esteve presente em São Januário, ficou impressionado com o jogador, como diz a matéria do jornal, descrevendo-o como um finalizador instintivo que é mortal na área. É, amigo, essa é a situação. Futebol europeu tá com tudo para cima do Ryan, é Itália, é Milan de olho, é Espanha de olho, é o novo imperador. Mas eu não quero saber de imperador não, o imperador é do lado dos caras, é Ryan. É Ryan, é cria da colina, é o príncipe da colina. É o novo... É um jogador raro que está construindo uma história para se tornar um dos maiores do nosso Vasco da Gama, amigo. É Ryan, é diferente, é o Vasco da Gama. Vamos ficar ligados, vamos ficar de olho, porque tem muita coisa boa acontecendo com o Vasco e um dos grandes motivos é o garoto Ryan. Animado com ele também? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Amigo, eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi aquele nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sua terça-feira. Já já eu estarei aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês, contando muito com a sua presença. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína!